A ascensão do Mestre dos Sussurros. Capítulo 1. O Rato de Tinta. O tom é frio, observador e claustrofóbico. Nas entranhas de Porto Tempestade, muito abaixo dos salões de mármore onde o conselho da guilda decidia o destino de milhares, havia um lugar chamado Arquivo Mofo. Não era uma biblioteca. Era um túmulo. Um túmulo para segredos, onde a única luz vinha de velas cebosas e o único som era o arranhar de penas em pergaminhos. O ar era pesado com um cheiro de poeira antiga, mofo e tinta de ferro. E neste túmulo, vivia Kaelen. Para os lordes mercadores e os burocratas pomposos que desciam ali, Kaelen era menos que um fantasma. Ele era mobília. Um rato de tinta. Pálido, magro, com ombros curvados de tanto se debruçar sobre os livros. Ele era o escriba júnior encarregado da transferência. Transferência era uma palavra educada. Kaelen era o homem que copiava os livros caixa. Mas Porto Tempestade, como toda cidade rica, tinha dois conjuntos de livros. Havia o livro 1, o oficial, o que era lido em voz alta no salão da guilda, cheio de lucros respeitáveis, impostos pagos e comércio justo. E havia o livro 2. O livro 2 vivia no escuro, trancado em um cofre de ferro. E era o trabalho de Kaelen, o rato de tinta invisível, garantir que os números do livro 1 batessem, sutilmente, com os subornos, os carregamentos não declarados e os presentes registrados no livro 2. Ele não tinha poder. Ele não tinha voz. Mas ele tinha acesso. Kaelen não lia apenas números. Ele lia o poder. Ele sabia que Lord Tibol traía sua esposa com uma tecelã. Ele sabia que o comandante da guarda, Thorne, recebia um bônus misterioso toda vez que uma certa doca ficava sem patrulha. E ele sabia que Lord Vorlag, o mestre da guilda dos construtores, estava prestes a destruir sua casa. Kaelen vivia na sarjeta, um labirinto de cortiços de madeira podre perto do porto. Era um lugar pobre, mas era seu. Naquela noite, uma ordem chegou, assinada com o selo extravagante de Vorlag. Projeto de saneamento e expansão do Cais Leste. Kaelen localizou a ordem no livro 2. Não era saneamento. Era demolição. Vorlag ia arrasar 300 casas para construir um novo armazém de luxo para si mesmo, e ele havia subornado metade do conselho para aprovar. A família de Kaelen. Seus vizinhos. O orfanato onde ele cresceu. Todos seriam jogados na rua dentro de uma semana. Kaelen olhou para a assinatura arrogante de Vorlag. O Lorde Mercador provavelmente nem sabia que um homem chamado Kaelen existia. Ele era apenas um rato. Um rato no escuro. Mas Kaelen sabia de algo que Lord Vorlag não sabia. Ele sabia que Vorlag, para financiar este armazém, estava usando pedra de qualidade inferior, contrabandeada das pedreiras cinzentas, evitando a taxa real. Kaelen olhou para a ordem de demolição. Olhou para o registro de contrabando. Ele sentiu uma raiva fria, uma raiva que não queimava, mas congelava. Ele pegou um terceiro pergaminho. Um pergaminho seu. E ele começou a copiar. Ele não estava mais apenas transferindo números. Ele estava coletando armas. Durante anos, ele fora invisível. Um fantasma que registrava os pecados dos outros. Naquela noite, Kaelen percebeu que um fantasma não precisa de espada para assombrar uma casa. Ele só precisa saber onde os corpos estão enterrados. E em Porto Tempestade, Kaelen era o único que segurava a pá. Ele começou a cavar. Capítulo 2. O primeiro fio. O tom é de teste, paciência e a primeira gota de veneno. Kaelen não agiu. Não imediatamente. A raiva era uma emoção, e emoções eram para os lordes que podiam pagar por elas. Kaelen era um homem de lógica. Por 3 dias, ele assistiu. Ele ouviu. Ele fez o seu trabalho no Arquivo Mofo. Em suas horas de folga, ele caminhou pela sarjeta. Ele viu os avisos de despejo sendo pregados. Ele viu o medo nos olhos de seus vizinhos. E ele viu os capatazes de Lord Vorlag medindo as ruas com uma arrogância casual. Ele precisava de uma arma. E ele precisava de alguém para dispará-la. O inimigo de Vorlag não era Kaelen. Kaelen não existia. O inimigo de Vorlag era Lord Soren. Soren era o mestre da Guilda dos Pedreiros. Um homem velho e amargo que odiava Vorlag por 2 razões. Primeiro,
Vorlag era uma revista. Segundo, Vorlag estava roubando seus negócios. Soren suspeitava que Vorlag estava usando pedra ilegal, mas não conseguia provar. Provar isso significaria a ruína de Vorlag e a restauração de seu próprio monopólio. Kaelen tinha a prova. O problema era como entregá-la. Um rato de tinta não pode simplesmente bater na porta de um lord mercador. Ele seria jogado no porto antes de dizer uma palavra. Ele precisava de um mensageiro, um canal. Alguém tão invisível quanto ele, mas que se movesse em um mundo diferente. Ele a encontrou em uma taverna chamada O Âncora Enferrujada. O nome dela era Elara. Ela era uma servente de bar com olhos cansados e dedos rápidos. Ela conhecia todo mundo na sarjeta, e sua taverna também estava na lista de demolição. Kaelen sentou-se em seu bar, uma caneca de cerveja barata intocada. Ele esperou até que a taverna estivesse quase vazia. Ele vai mesmo derrubar tudo, não vai? Elara disse, secando um copo. Não era uma pergunta. Sim, Kaelen respondeu, sua voz baixa. Lord Vorlag quer um novo armazém. E o que é um rato de tinta como você pode fazer? Reclamar nos livros? Kaelen olhou para ela. Eu não posso fazer nada. Mas você pode. Ele deslizou um pequeno pedaço de pergaminho pelo balcão. Não era a prova. Era apenas uma isca, um número de carregamento, uma data, um navio, o Sereia Prateada. O capitão da guarda de Lord Soren bebe aqui, Kaelen disse. Ele se chama Marcos. Ele gosta de se gabar. Elara olhou para o pergaminho. E daí? Marcos está procurando por provas de que Vorlag está contrabandeando. Ele acha que as pedras estão vindo por terra. Ele está errado. Elas vêm pelo mar. O Sereia Prateada atraca depois de amanhã, na doca 7. A doca que o comandante Thorne convenientemente deixará sem patrulha. Elara finalmente parou de limpar. Ela olhou para Kaelen. Ela não via mais um rato. Ela via algo diferente. Por que eu? Ela perguntou. Por que você está com raiva? Por que sua casa será destruída? E por que Marcos, depois de 3 canecas, acreditará em qualquer fofoca que uma linda servente ouviu por acaso dos homens de Vorlag? Kaelen se levantou, deixando a cerveja. Faça-o pensar que a informação foi dele. Faça-o pensar que ele é um gênio. Não mencione meu nome. Você não me conhece. Ele deixou uma moeda de cobre na mesa. Se funcionar, haverá mais. 2 dias depois, gritos ecoaram do porto. Marcos, o capitão de Soren, agindo por conta própria, ou assim ele pensava, levou 20 homens para a doca 7. Eles pegaram o Sereia Prateada em flagrante, descarregando toneladas de pedra cinzenta ilegal. Lord Vorlag ficou furioso. Lord Soren ficou exultante. Ele levou o caso ao conselho da guilda. Vorlag não foi arruinado, ele era muito rico para isso, mas foi humilhado. Ele foi forçado a pagar uma multa massiva e o projeto de expansão foi adiado. A sarjeta estava salva. Por enquanto. Naquela noite, Kaelen voltou ao Âncora Enferrujada. Ele não disse nada. Ele apenas deslizou uma pequena bolsa de moedas de prata para Elara. Elara olhou para o dinheiro. Eles estão chamando Soren de herói. Deixe-os, Kaelen disse, pedindo uma cerveja. Ninguém sabe que fomos nós. Kaelen deu o primeiro gole. Esse é o objetivo. Bem-vinda ao negócio, Elara. Você não é mais uma servente. Você é minha primeira associada. Agora, vamos falar sobre os outros capitães da guarda que bebem aqui. O primeiro fio da teia havia sido puxado. Ninguém morreu. Nenhuma espada foi levantada. Mas um lord mercador havia sido ferido. E um rato de tinta havia provado que a informação era, de fato, a melhor das facas.